Olá, como vão vocês? Hoje nós vamos falar na nossa aula de matemática sobre os algoritmos da divisão. Há diversos modos de calcular o resultado de uma divisão. Esse conteúdo vai estar para vocês na página 206 do seu livro. Vejam só, aqui, gente, nós vamos falar sobre algoritmo. O que seria esse algoritmo? Esse algoritmo seria a maneira como a gente coloca essas divisões, como a gente montaria essas divisões. O algoritmo da divisão é um método utilizado para dividir um número por outro, obtendo um quociente como resultado, e algumas vezes um resto, dependendo da conta, dependendo do número ao qual vai ser dividido. Divisão na matemática é a distribuição de determinado objeto em partes iguais. Ao dividir uma pizza, por exemplo, entre duas pessoas, o objeto pizza deve ser dividido em partes iguais e cada uma dessas pessoas ficará com uma dessas partes. A divisão é uma operação básica da matemática, assim como a multiplicação, a adição e a subtração. Multiplicação e divisão são operações inversas, por isso, a prova real da divisão é feita por meio da multiplicação. Imagine uma divisão entre dois números quaisquer. O número que será dividido é chamado de dividendo. O número pelo qual o dividendo será dividido é chamado de divisor. E o resultado dessa divisão é chamado de quociente. Em alguns casos, uma parcela chamada resto é formada no processo da divisão. Em outras palavras, eu tenho, por exemplo, o número 9 como dividendo, o número que eu quero dividir. Eu tenho o número 2 como divisor, o número pelo qual eu vou dividir. Em outras palavras, era como se eu tivesse 9 bombons e quisesse dar para duas pessoas. Dividindo o 9 por 2, eu vou obter 4 no quociente. Vai dar 4 bombons para cada pessoa. 2 vezes o 4 é 8. Eu tinha 9. 9 menos 8 vai sobrar 1. Eu ainda vou ter 1 de resto. Sendo assim, eu tinha 9 bombons para dividir para duas pessoas. Deu 4 bombons para cada pessoa e ainda me restou 1 bombom. É isso que quer dizer. No algoritmo da divisão, o algoritmo utilizado no Brasil para realizar a divisão é conhecido como método chave, que foi esse que eu acabei de fazer. Para realizar a divisão por meio desse algoritmo, devemos dispor os elementos da seguinte maneira, assim como eu acabei de fazer para vocês verem. O método chave, eu tenho 9 para dividir. Olha, a chave é isso que eu acabei de fazer. 9 para dividir para 3. 9 para dividir para 3 vai dar 3 para cada um. 3 vezes 3, 9. 9 menos 9, 0. Aqui eu não tive resto. Por quê? Porque ficou uma divisão exata. Cada pessoa vai receber a mesma quantidade de bombons e não vai restar nenhum. Esse é o método chave, o mais utilizado no Brasil. Portanto, para realizar uma divisão pelo método chave, nós temos como pré-requisito saber todas as tabuadas da multiplicação. Quando eu multiplico 3 por 3 para dar 9, quando eu multiplico 2 por 3 para dar 6, para poder obter o resultado dessa divisão. Aplicando o algoritmo da divisão. Olha como eu fiz o primeiro exemplo que eu dei para vocês. Que seria 9 dividido por 3 deu 3. 3 vezes 3 deu novamente o 9. E 9 menos 9, 0. O que vamos ter nesse caso? O dividendo é 9, o divisor é 3, o quociente é 3 e nós não obtivemos resto. Seu professor fará com vocês algumas divisões para que vocês pratiquem esse método chave. A todos, uma boa aula!